Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma introdução rápida à ferramenta ACL. Então pessoal, para a gente começar a brincar aqui com o ACL, a gente vai vir aqui no menu iniciar, vamos procurar aqui o ACL versão 15, caso ele não esteja aqui no menu rápido do seu iniciar, ele vai estar aqui em todos os aplicativos, ACL Analytics, e você abre aqui o ACL. É importante que você verifique se você está utilizando a versão mais recente do ACL, porque alguns botões, alguns nomes, algumas funções podem não estar nos mesmos lugares onde elas estejam aqui na minha apresentação. Para as máquinas um pouco mais rápidas, ele não vai demorar muito, mas caso vocês estejam com alguma dificuldade de processamento como a minha máquina, vai demorar um pouquinho. Assim que você abre o ACL, ele vai dispor essa tela de entrada, de início, com algumas seções aqui, né? Aqui é para o nome da empresa para a qual está licenciada a ferramenta, os projetos recentes que você abriu ou criou. Aqui são alguns arquivos de amostra, para caso você esteja começando agora com a ACL, ele te dá alguns exemplos aqui para você analisar com calma. Aqui na lateral direita nós temos as opções de abrir projetos já existentes, e aqui nós temos a opção de criar novos projetos. Vocês vão ver que tem dois botões aqui, o projeto de Analytics e o projeto de fluxo de trabalho. Apesar dos nomes não parecerem muito óbvios, na verdade o projeto de Analytics ele trata do tratamento dos dados de fato, que é onde você pode importar, transformar, incluir, excluir, colocar colunas, somar, fazer uma série de outras atividades com bases de dados. Aqui em fluxo de trabalho é uma das ferramentas do ACL que tratam apenas de data view, de visualização de dados, né? Então aqui é uma ferramenta parecida com Power BI, com o Tableau e com outras ferramentas, tá? E aqui embaixo nós temos algumas notas, alguns comentários, que a gente não vai utilizar agora. Para iniciar a brincadeira, então nós vamos criar um projeto de Analytics. Assim que nós clicarmos em projeto de Analytics, ele vai abrir uma tela do Windows para você salvar o seu projeto. Você clica aqui no diretório onde você quer salvar, cria uma pasta específica para esse projeto, eu vou chamar aqui de apresentação. Aí você entra dentro do seu projeto e dá um nome para esse projeto. Então vou chamar aqui de projeto apresentação. Tudo bem? O nome do projeto ele vai salvar com uma extensão .acl. Os arquivos do ACL eles não são embutidos dentro desse arquivo, eles são apenas referenciados. Ou seja, esse arquivo .acl ele vai ter uma lista, um link de outros arquivos que serão importados e processados dentro do projeto. Vamos aqui dar um salvar, e aí ele vai abrir o projeto de Analytics. Aí pessoal, vocês vão ver que o ACL ele vai criar duas janelas, né? Ele vai manter aquela janela de introdução aberta e o projeto de Analytics aqui embaixo. Essa janela não precisa ficar aberta, então ele deixa ali por preciosismo. E aqui, então, nós temos uma visão geral do ACL. Vocês vão ver, ele só tem essa tela, basicamente não tem vai e vem de mudanças de tela. Todos os menus estão acessíveis aqui a todas as funções e dados que vocês têm importados dentro do seu projeto. Essa é a tela do ACL. Tudo que nós precisamos trabalhar aqui para análise de dados vai estar disponível nessa tela. Aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho do layout da ferramenta. Em primeiro lugar, nós temos aqui a barra de menus, que tem praticamente todos os assuntos, todas as ferramentas, os mecanismos da própria ferramenta acessíveis. Nós temos a barra de ferramentas aqui, que é basicamente um link com algumas das principais funções que a gente utiliza. Aqui na lateral esquerda, nós temos então o navegador, que é basicamente onde ele demonstra toda a estrutura de projeto, ou seja, todas as bases que foram importadas. Aqui embaixo, na lateral esquerda inferior, nós temos três botões. Nós temos a visão geral, que basicamente demonstra a nossa estrutura de projeto. Nós temos o log, e eu vou tratar um pouco mais sobre isso aqui lá na frente. E aqui eu tenho uma estrutura de variáveis, que a gente só vai utilizar basicamente quando nós estivermos fazendo programação de scripts dentro da série. Aqui na lateral direita, nós temos essa seção cinza, que é onde os nossos dados, as nossas tabelas serão abertas. Então essa é uma introdução, uma visão geral da ferramenta. Aqui pessoal, na barra de menus a gente vai ter praticamente tudo que a gente pode fazer de importante dentro do ACL. Ele tem uma série de mecanismos de ferramentas aqui que a gente
quase não utiliza no dia a dia, mas é importante você saber onde está, pelo menos, né? Aqui no menu Arquivo você pode criar um novo projeto, pode salvar o projeto com outro nome, pode fechar ou encerrar o projeto, não tem muito segredo, né? Aqui no menu Importar o editar tem algumas coisinhas que a gente não utiliza. No importar, basicamente tudo que você vai trabalhar dentro do ACL, você precisa importar como uma base de dados. Então a gente consegue fazer a importação de todas as naturezas aqui nesse menu. Em dados, a gente consegue fazer movimentações de bases de dados. Então a gente consegue associar, relacionar, nós podemos mesclar, combinar tabelas, nós podemos separar tabelas, podemos extrair um pedaço, podemos exportar os dados. Aí, aqui em analisar, nós temos várias funções específicas que a gente vai tratar de maneira individual aí nos próximos vídeos. Mas tudo que você precisa fazer para analisar o conteúdo das tabelas vai estar aqui nesse menu Tabelas. Aprendizado de máquina, ele não é muito inteligente ainda aqui dentro do ACL, mas ele funciona mais ou menos como um gravar macro lá do Excel, tá? Amostragem, nós temos aqui uma série de possibilidades de fazer amostragem, de fazer seleções, que também será objeto de um vídeo específico, né? Aqui em ferramentas, o que é importante notar é a parte de execução de scripts, de rodar scripts, isso aqui é bastante interessante. Vamos tratar isso um pouco mais no final dos nossos vídeos. E aqui na janela é onde a gente consegue ativar a linha de comando, que é uma função importante que a gente também vai tratar de maneira individualizada. E o que é o ACL? O ACL é uma das principais ferramentas utilizadas no nosso segmento de auditoria e consultoria para Data Analytics. Ele é uma das principais ferramentas, mas é importante que todos saibam que existem diversas outras ferramentas de mercado, como o IDEA, o Tableau, o SAS, tem ferramentas open source como o R, outras ferramentas específicas que trabalham apenas com análise de dados, apenas com visualização de dados, que é o Power BI, Tableau, entre outras ferramentas, tá bom? Mas por que o ACL ele é tão utilizado e ganhou fama aí no nosso mercado? Porque a gente consegue fazer uma série de automações de captura, importação, tratamento de dados e também de exportação. E aí, pessoal, uma curiosidade também sobre o ACL, ele tem já mais de 50 anos de mercado. Ele foi desenvolvido inicialmente numa universidade, justamente para fazer auditorias em bancos. Então ele já é uma ferramenta bastante solidificada de mercado. A ACL é uma abreviação de Audit Command Language, que é justamente o seu ponto mais forte aí, que é a possibilidade de você escrever scripts para fazer processamento de dados de maneira automática. O que é importante, no nosso ramo, no nosso segmento de consultoria, talvez a gente não consiga utilizar o ACL em todo o seu potencial de processamento, mas numa empresa que precisa automatizar os seus testes, suas análises de dados, seus testes de auditoria, é possível você programar a captura de bases de dados, processamentos e exportações de informações importantes aí, quase que em tempo real. A ferramenta, ela já, como eu comentei, ela se iniciou lá nos anos 70 e ela vem sendo aprimorada até que próximo do ano de 2019, 2020, ela foi comprada por uma empresa chamada Galvanize, que atualmente é a empresa que mantém esse sistema, que é uma empresa canadense que trabalha com SaaS, que é Software as a Service, e é para ser incorporado em uma das ferramentas que eles já desenvolviam já há algum tempo. E aí, pessoal, um ponto importante é, por que usar ACL e não usar Excel? Na verdade, o Excel é muito mais fácil, muito mais rápido, tem muito mais mecanismos de análise rápida de dados do que o próprio ACL. No entanto, o Excel ele tem algumas limitações. Você, por exemplo, em um arquivo você consegue colocar até 1 milhão de linhas, 16.300 colunas, mais ou menos. E até 256 sheets, salvo engano. No entanto, se você popular de fato tudo isso dentro do Excel, você quase não consegue trabalhar porque você depende muito de processamento, né? Porque a forma como ele foi construído e o tipo de uso para o qual ele foi preparado é para outra finalidade completamente diferente. Agora imagina só na seguinte situação, você vai auditar um banco, o Banco Itaú, por exemplo. O Banco Itaú tem milhões de clientes, cada cliente pode ter mais de uma conta, e cada uma dessas contas podem ter centenas de movimentações dentro de um mês. Agora imagina você, nesse cenário, fazendo a auditoria de um ano de Banco Itaú.
Estou dizendo aqui um exemplo que não é bem assim, né? Tem outras peculiaridades que precisam ser tratadas na análise de dados. Mas, imagine esse cenário. Outro exemplo, que não é tão incomum de se fazer. Você vai fazer a auditoria de 5 anos de uma empresa. E você precisa compilar todos os lançamentos contábeis dessa empresa. Ou, por exemplo, todas as movimentações de estoque dela. Você tem uma infinidade de linhas, uma infinidade de arquivos que você não consegue trabalhar dentro do Excel, justamente por uma série de limitações. Tá? Outro ponto importante também do OCL é que tudo que você faz dentro da ferramenta com relação à análise de dados, importação, transformação, filtro, etc., ele grava um log. E aí, isso torna o processo de auditoria muito mais robusto, porque você consegue demonstrar todas as etapas que foram feitas para processamento e para a obtenção daqueles resultados. Então esse é mais um dos motivos pelos quais é preferível que nós utilizemos a ACL dentro dos nossos trabalhos. O que é possível fazer com a ACL? Você consegue importar dados de diversos tipos, você consegue compilar dados de diversas categorias, você pode exportar dados, você pode combinar dados, você consegue obter estatísticas das tabelas que você importou, você consegue correlacionar, você consegue obter uma série de informações importantes aí da sua base de dados, você consegue fazer pesquisas de conteúdo de grandes volumes de dados, você consegue processar tanto uma base de dados com 50 linhas, quanto uma base com 1,5 bilhão de linhas. Fazer diversas coisas aí com dados. Ele exige um pouco do processamento da sua máquina, mas a forma como ele é construído e a forma como ele importa esses dados faz com que esse processamento ele não se perca, ele não trave. Então você consegue fazer diversas atividades aí com grandes volumes de dados utilizando a ferramenta. O que não é possível fazer? Na verdade, quase tudo que você pode fazer no Excel, você também consegue fazer dentro do ACL. Mas, por exemplo, coisas que são deficitárias. Fazer filtros não é uma coisa muito fácil de fazer no ACL. Colorir, nada é possível fazer. Não é possível formatar nada. Não é possível editar conteúdo. Na verdade, isso não é nenhum problema, né? Na verdade, faz parte do mecanismo da ferramenta de você não poder fazer edições nos conteúdos que você importa e processa, porque é justamente o objetivo de você auditar e não editar conteúdos. Você não consegue fazer uma série de customizações nos seus dados que você faria, por exemplo, no Excel. E aí, como eu comentei, é justamente esse o diferencial da ferramenta, porque você não tem como manipular o seu conteúdo a não ser que você o importe de forma já modificada. Então essa é uma das vantagens do ACL e é para isso que ele é utilizado no nosso segmento. Por enquanto é isso, pessoal. Eu gostaria de mostrar só nesse vídeo uma introdução rápida sobre o ACL, o que é possível fazer, o que é o ACL e mostrar um pouquinho da carinha para vocês. Tudo bem? Nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês a operacionalizar de fato a ferramenta. Por enquanto é isso, grande abraço.